O imperialismo, fase superior do capitalismo. Vladimir Ilyich Lenin. 9. Crítica do imperialismo. Entendemos a crítica do imperialismo, no sentido amplo da palavra, como a atitude das diferentes classes da sociedade perante a política do imperialismo, de acordo com a ideologia geral das mesmas. As proporções gigantescas do capital financeiro, concentrado em poucas mãos, que deu origem a uma rede extraordinariamente vasta e densa de relações e vínculos, e que subordinou ao seu poder não só as massas dos capitalistas e pequenos e médios empresários, mas também os mais insignificantes, por um lado, e a exacerbação, por outro lado, da luta contra outros grupos nacionais e estatais de financeiros pela partilha do mundo e pelo domínio sobre outros países, tudo isto origina a passagem em bloco de todas as classes possuidoras para o lado do imperialismo. O sinal do nosso tempo é o entusiasmo geral pelas perspectivas do imperialismo, a sua defesa furiosa, o seu embelezamento por todos os meios. A ideologia imperialista penetra mesmo no seio da classe operária, que não está separada das outras classes por uma muralha da China. Se os chefes daquilo a que agora chamam Partido Social Democrata da Alemanha foram justamente qualificados de sociais imperialistas, isto é, de socialistas de palavra e imperialistas de fato, Hobson assinalava já em 1902 a existência de imperialistas fabianos na Inglaterra, pertencentes à oportunista Sociedade Fabiana. Os cientistas e os publicistas burgueses defendem geralmente o imperialismo de uma forma um tanto encoberta, ocultando a dominação absoluta do imperialismo e as suas raízes profundas, procurando colocar em primeiro plano as particularidades e os pormenores secundários, esforçando-se por desviar a atenção do essencial por meio de projetos de reformas completamente desprovidos de seriedade, tais como o controlo policial dos trusts ou dos bancos, etc. São menos frequentes as manifestações dos imperialistas cínicos, declarados, que têm mérito de reconhecer o absurdo da ideia de reformar as características fundamentais do imperialismo. Apresentaremos um exemplo. Os imperialistas alemães esforçam-se por seguir de perto, em arquivo da economia mundial, os movimentos de libertação nacional das colônias, e particularmente, como é natural, das não alemãs. Assinalam a efervescência e os protestos na Índia, o movimento no Natal, África do Sul, na Índia holandesa, etc. Um deles, num apontamento a propósito de uma publicação inglesa que informava sobre a Conferência de Nações e Raças Submetidas que se realizou de 28 a 30 de junho de 1910, e na qual participaram representantes de diversos povos da Ásia, África e Europa que se encontram sob dominação estrangeira, exprime-se assim ao comentar os discursos ali proferidos. Há que lutar contra o imperialismo, dizem-nos. Os estados dominantes devem reconhecer o direito à independência dos povos submetidos. Um tribunal internacional deve velar pelo cumprimento dos tratados concluídos entre as grandes potências e os povos fracos. A conferência não vai além destes votos piedosos. Não vemos o menor indício de compreensão da verdade de que o imperialismo está indissoluvelmente ligado ao capitalismo na sua forma atual e que por isso a luta direta contra o imperialismo está condenada ao fracasso, a não ser que se limite a protestos contra alguns excessos particularmente odiosos. Como a regulamentação reformista das bases do imperialismo é um engano, um voto piedoso, como os elementos burgueses das nações oprimidas não vão mais além para diante, os burgueses da nação opressora vão mais além para trás, para o servilismo em relação ao imperialismo encoberto com pretensões científicas. Bela lógica. O essencial na crítica do imperialismo consiste em saber se é possível modificar por meio de reformas as bases do imperialismo, se há que seguir para diante, agudizando e aprofundando ainda mais as contradições que o imperialismo gera, ou se há que retroceder, atenuando essas contradições. Como as particularidades políticas do imperialismo são a reação em toda a linha e a intensificação da opressão nacional, consequência da opressão da oligarquia financeira e da supressão da livre concorrência, a oposição democrática pequeno-burguesa ao imperialismo aparece em quase todos os países imperialistas em princípios do século XX.
e a ruptura com o marxismo, por parte de Kautsky e da vasta corrente internacional do kautskismo, consiste precisamente em que Kautsky, além de não se preocupar, de não saber enfrentar essa oposição pequeno-burguesa, reformista, fundamentalmente reacionária do ponto de vista econômico, se fundiu praticamente com ela. Nos Estados Unidos, a Guerra Imperialista de 1898 contra a Espanha provocou a oposição dos anti-imperialistas, os últimos moicanos da democracia burguesa, que qualificavam essa guerra de criminosa, consideravam anticonstitucional a anexação de terras alheias, denunciavam como um engano dos chauvinistas a atitude para com Aguinaldo, o chefe dos indígenas filipinos, depois de lhe prometerem a liberdade do seu país, desembarcaram tropas americanas e anexaram as Filipinas, e citavam as palavras de Lincoln: quando o branco se governa a si mesmo, isto é autogoverno. Quando se governa a si mesmo e, ao mesmo tempo, governa outros, isto já não é autogoverno, é despotismo. Mas enquanto toda essa crítica tinha medo de reconhecer os vínculos indissolúveis existentes entre o imperialismo e os trusts, e por conseguinte entre o imperialismo e os fundamentos do capitalismo, enquanto receava unir-se às forças geradas pelo grande capitalismo e pelo seu desenvolvimento, não era mais do que um voto piedoso. Tal é também a posição fundamental de Hobson na sua crítica ao imperialismo. Hobson antecipou-se a Kautsky ao erguer-se contra a inevitabilidade do imperialismo, e ao invocar a necessidade de elevar a capacidade de consumo da população, sob o regime capitalista. Mantém uma posição pequeno-burguesa na crítica do imperialismo, da onipotência dos bancos, da oligarquia financeira, etc. H. Alansburg e Alice Schwege, que citamos repetidas vezes, e, entre os escritores franceses, Victor Bérard, autor de uma obra superficial que apareceu em 1900 com o título A Inglaterra e o Imperialismo. Todos eles, sem qualquer pretensão de marxismo, opõem ao imperialismo a livre concorrência e à democracia, condenam a aventura do caminho de ferro de Bagdá, que conduz a conflitos e a guerra, manifestam o voto piedoso de viver em paz, etc. Assim o faz mesmo a Neymark, cuja especialidade é a estatística das emissões internacionais, que, calculando as centenas de milhares de milhões de francos de valores internacionais, exclamava em 1912. Como é possível supor que a paz possa ser posta em perigo, arriscar-se, dada a existência de números tão consideráveis, a provocar a guerra? Nos economistas burgueses essa ingenuidade nada tem de surpreendente, tanto mais que lhes convém parecer tão ingênuos e falar, a sério, da paz sob o imperialismo. Mas que resta a Kautsky de marxismo quando, em 1914, 1915 e 1916, adota essa mesma posição burguesa reformista e afirma que toda a gente está de acordo imperialistas, pseudo-socialistas e sociais pacifistas, no que se refere à paz. Em vez de analisar e pôr a descoberto, em toda a sua profundidade, as contradições do imperialismo, não vemos mais que o desejo piedoso, reformista de as evitar, de as ignorar. Eis aqui uma pequena amostra da crítica econômica que Kautsky faz do imperialismo. Toma os dados sobre o movimento de exportação e importação entre a Inglaterra e o Egito em 1872 e 1912. Acontece que essa exportação e importação aumentou menos do que a exportação e importação gerais da Inglaterra. E Kautsky infere: não temos fundamento algum para supor que, sem a ocupação militar do Egito, o comércio com ele teria crescido menos, sob a influência do simples peso dos fatores econômicos. A melhor maneira de o capital realizar a sua tendência para a expansão não é por meio dos métodos violentos do imperialismo, mas pela democracia pacífica. Este raciocínio de Kautsky, repetido em todos os tons pelo seu escudeiro russo, e encobridor russo dos sociais chauvinistas, senhor espectador, é a base da crítica kautskista do imperialismo, e por isso devemos deter-nos nele mais pormenorizadamente. Comecemos por citar Ferdinand, cujas conclusões Kautsky declarou muitas vezes, por exemplo em abril de 1915, serem aceites unanimemente por todos os teóricos socialistas. Não compete ao proletariado, diz Ferdinand, opor a política capitalista mais progressiva à política passada da época do livre câmbio e da atitude hostil para com o Estado.
A resposta do proletariado à política econômica do capital financeiro, ao imperialismo, não pode ser o livre câmbio, mas apenas o socialismo. O objetivo da política proletária não pode ser atualmente a restauração da livre concorrência, que se converteu agora num ideal reacionário, mas unicamente a destruição completa da concorrência mediante a supressão do capitalismo. Kautsky rompeu com o marxismo ao defender, para a época do capital financeiro, um ideal reacionário, a democracia pacífica, o simples peso dos fatores econômicos, pois este ideal arrasta objetivamente para trás, do capitalismo monopolista para o capitalismo não monopolista, e é um engano reformista. O comércio com o Egito, ou com outra colônia ou semicolônia teria crescido, mas sem a ocupação militar, sem o imperialismo, sem o capital financeiro. Que significa isto? Que o capitalismo se desenvolveria mais rapidamente se a livre concorrência não conhecesse a limitação que lhe impõem os monopólios em geral, as relações ou o jugo, isto também é monopólio, do capital financeiro e a posse monopolista das colônias por parte de alguns países. Os raciocínios de Kautsky não podem ter outro sentido, e este sentido é um sem sentido. Admitamos que sim, que a livre concorrência, sem monopólios de nenhuma espécie, poderia desenvolver o capitalismo e o comércio mais rapidamente. Mas quanto mais rápido é o desenvolvimento do comércio do capitalismo, mais intensa é a concentração da produção e do capital que gera um monopólio. E os monopólios nasceram já, precisamente da livre concorrência. Mesmo se os monopólios refrearam atualmente o seu desenvolvimento, isto não é, apesar de tudo, um argumento a favor da livre concorrência, que se tornou impossível depois de ter gerado os monopólios. Por mais voltas que se dê aos raciocínios de Kautsky, não se encontrará neles mais do que reacionarismo e reformismo burguês. Se corrigirmos esse raciocínio, e dissermos, como o faz Spectator, que o comércio das colônias inglesas com a metrópole progride, na atualidade, mais lentamente do que com outros países, nem isto salva Kautsky, pois a Inglaterra é batida também pelo monopólio, também pelo imperialismo, mas de outros países, os Estados Unidos, a Alemanha. Sabe-se que os cartéis conduziram ao estabelecimento de direitos aduaneiros protecionistas de um tipo novo, original. Protege-se, como o fez notar já Engels no tomo 3 de O Capital, precisamente os produtos susceptíveis de ser exportados. É também conhecido o sistema, próprio dos cartéis e do capital financeiro, de exportação a preço ínfimo, ou dumping, como dizem os ingleses. No interior do país, o cartel vende os seus produtos a um preço monopolista elevado, e no estrangeiro coloca-os a um preço baixíssimo, com o objetivo de arruinar o concorrente, ampliar ao máximo a sua própria produção, etc. Se a Alemanha desenvolve o seu comércio com as colônias inglesas mais rapidamente do que a Inglaterra, isso demonstra apenas que o imperialismo alemão é mais fresco, mais forte, mais bem organizado do que o inglês, superior a este, mas não demonstra, longe disso, a superioridade do livre câmbio, porque não é o livre câmbio que luta contra o protecionismo e contra a dependência colonial, mas um imperialismo que luta contra outro, um monopólio contra outro, um capital financeiro contra outro. A superioridade do imperialismo alemão sobre o inglês é mais forte do que a muralha das fronteiras coloniais ou dos direitos alfandegários protecionistas. Tirar daí um argumento a favor do livre câmbio e da democracia pacífica equivale a dizer banalidades, a esquecer os traços e as propriedades fundamentais do imperialismo, a substituir o marxismo pelo reformismo filisteu. É interessante notar que mesmo o economista burguês Arlesburg, que critica o imperialismo de uma maneira tão filistina como Kautsky, abordou mais cientificamente do que ele a ordenação dos dados da estatística comercial. Arlesburg não comparou um país tomado ao acaso, e precisamente uma colônia, com os restantes países, mas as exportações de um país imperialista. 1. Para os países que dependem financeiramente dele, que receberam empréstimos, e 2. Para os países financeiramente independentes. O resultado obtido é o que a seguir apresentamos. Lenin apresenta um gráfico sobre as exportações da Alemanha, em milhões de marcos, para os países financeiramente dependentes da Alemanha e para os países financeiramente independentes da Alemanha.
Landsberg não fez a soma, e por isso, coisa estranha, não se deu conta de que se esses números provam alguma coisa é só contra ele, pois a exportação para os países financeiramente dependentes cresceu, apesar de tudo, mais rapidamente, embora não de maneira muito considerável, do que a exportação para os países financeiramente independentes. Sublinhamos o nosso "se" porque a estatística de Landsberg está muito longe de ser completa. Referindo-se à relação entre a exportação e os empréstimos, Landsberg diz: em 1890-1891, foi acordado o empréstimo romeno por intermédio dos bancos alemães, que nos anos anteriores adiantaram já dinheiro por conta do mesmo. O empréstimo serviu principalmente para a aquisição de material ferroviário que se recebia da Alemanha. Em 1891, a exportação alemã para a Romênia foi de 55 milhões de marcos. No ano seguinte desceu para 39,4 e, com intervalos, até 25,4 milhões em 1900. Só nestes últimos anos, graças a outros 2 novos empréstimos, foi restabelecido o nível de 1891. A exportação alemã para Portugal aumentou, em consequência dos empréstimos de 1888 e 1889, para 21,1 milhões de marcos, 1890. Depois, nos 2 anos seguintes, desceu para 16,27,4 milhões, e só alcançou o seu antigo nível em 1903. São ainda mais expressivos os dados do comércio germano-argentino. Em consequência dos empréstimos de 1888 e 1890, a exportação alemã para a Argentina atingiu em 1889 o montante de 60,7 milhões de marcos. 2 anos mais tarde era de apenas 18,6 milhões, isto é, menos de um terço. Só em 1901 é atingido e ultrapassado o nível de 1889, o que se deve aos novos empréstimos do Estado e municipais, à entrega de dinheiro para a construção de fábricas de eletricidade e a outras operações de crédito. A exportação para o Chile aumentou, em consequência do empréstimo de 1889, para 45,2 milhões de marcos, 1892, descendo um ano depois para 22,5 milhões. Após novo empréstimo, concedido por intermédio dos bancos alemães em 1906, a exportação subiu para 84,7 milhões de marcos, 1907, descendo de novo para 52,4 milhões em 1908. Landsberg deduz destes fatos uma divertida moral filistina. Como é inconsistente e desigual a exportação ligada aos empréstimos, como é mal exportar capitais para o estrangeiro em vez de fomentar a indústria nacional de forma natural e harmônica, como ficam caras, para a Krupp, as gratificações de milhões e milhões que acompanham a concessão dos empréstimos estrangeiros, etc. Mas os fatos falam com clareza. O aumento da exportação está relacionado precisamente com as fraudulentas maquinações do capital financeiro, que não se preocupa com a moral burguesa e esfola o boi 2 vezes. Primeiro o lucro do empréstimo, e depois o lucro desse mesmo empréstimo investido na aquisição de artigos da Krupp ou material ferroviário do Sindicato do Aço, etc. Repetimos que estamos longe de considerar perfeita a estatística de Landsberg, mas era indispensável reproduzi-la, porque é mais científica do que a de Kautsky e de Spectator, já que Landsberg indica uma maneira acertada de abordar o problema. Para raciocinar sobre a significação do capital financeiro no que se refere à exportação, etc., é indispensável saber destacá-la de maneira especial e unicamente na sua relação com as maquinações dos financeiros, de maneira especial e unicamente na sua relação com a venda dos produtos dos cartéis, etc. Limitar-se a comparar simplesmente as colônias em geral com as não colônias, um imperialismo com outro, uma semicolônia ou colônia, Egito, com todos os restantes países, significa deixar de lado e escamotear precisamente a essência da questão. A crítica teórica do imperialismo que Kautsky faz não tem nada de comum com o marxismo. Apenas serve como ponto de partida para preconizar a paz e a unidade corre os oportunistas e os sociais chauvinistas, porque deixa de lado e oculta precisamente as contradições mais profundas e fundamentais do imperialismo.
As contradições entre os monopólios e a livre concorrência que existe paralelamente a eles, entre as operações gigantescas e os lucros gigantescos, do capital financeiro e o comércio honesto, no mercado livre, entre os cartéis e trusts, por um lado, e a indústria não cartelizada por outro, etc. Tem absolutamente o mesmo caráter reacionário à famosa teoria do ultra-imperialismo inventada por Kautsky. Comparemos os seus raciocínios sobre este tema em 1915 com os de Hobson em 1902. Kautsky. Não poderá a política imperialista atual ser suplantada por outra nova, ultra-imperialista, que em vez da luta dos capitais financeiros entre si estabelecesse a exploração comum de todo o mundo pelo capital financeiro unido internacionalmente. Tal nova fase do capitalismo, em todo caso, é concebível. A inexistência de premissas suficientes não permite resolver se é realizável ou não. Hobson. O cristianismo consolidado num número limitado de grandes impérios federais, cada um deles com colônias não civilizadas e países dependentes, parece a muitos a evolução mais legítima das tendências atuais, uma evolução que, além disso, permitiria alimentar as maiores esperanças numa paz permanente sobre a base sólida do interimperialismo. Kautsky qualifica de ultra-imperialismo ou superimperialismo aquilo que Hobson qualificava, 13 anos antes, de interimperialismo. Se situarmos a formação de uma nova e sapientíssima palavra mediante a substituição de um prefixo latino por outro, o progresso do pensamento científico em Kautsky reduz-se à pretensão de fazer passar por marxismo aquilo que Hobson descreve, em essência, como manifestação hipócrita dos padres ingleses. Depois da Guerra Anglo-Boer era natural que esta respeitável casta dedicasse os seus maiores esforços a consolar os filisteus e operários ingleses, que tinham sofrido um bom número de mortos nas batalhas sul-africanas e tiveram de pagar impostos elevados para garantirem maiores lucros aos financeiros ingleses. E que melhor poderia consolá-los do que a ideia de que o imperialismo não era assim tão mau, que se encontrava muito próximo do inter ou ultra-imperialismo, capaz de assegurar a paz permanente. Quaisquer que fossem as boas intenções dos padres ingleses ou do melífluo Kautsky, o sentido objetivo, isto é, o verdadeiro sentido social da sua teoria é um e só um. A consolação arqui-reacionária das massas com a esperança na possibilidade de uma paz permanente sob o capitalismo, desviando a atenção das agudas contradições e dos agudos problemas da atualidade, para a dirigir para as falsas perspectivas de um pretenso novo ultra-imperialismo futuro. Para além do engano das massas, a teoria marxista de Kautsky nada mais contém. Com efeito, basta comparar com clareza os fatos notórios, indiscutíveis, para nos convencermos até que ponto são falsas as perspectivas que Kautsky se esforça por inculcar nos operários alemães, e nos de todos os países. Tomemos o exemplo da Índia, da Indochina e da China. É sabido que essas três colônias e semicolônias, com uma população de 600 a 700 milhões de habitantes, se encontram submetidas à exploração do capital financeiro de várias potências imperialistas. A Inglaterra, a França, o Japão, os Estados Unidos, etc. Suponhamos que esses países imperialistas formam alianças, uma contra a outra, com o objetivo de defender ou alargar as suas possessões, os seus interesses e as suas esferas de influência, nos referidos países asiáticos. Essas alianças serão alianças interimperialistas ou ultra-imperialistas. Suponhamos que todas as potências imperialistas constituem uma aliança para a partilha pacífica desses países asiáticos. Essa será uma aliança do capital financeiro unido internacionalmente. Na história do século XX encontramos casos concretos de alianças desse tipo. Tais são, por exemplo, as relações entre as potências no que se refere à China. E será concebível, perguntamos, pressupondo a manutenção do capitalismo, e é precisamente esta condição que Kautsky apresenta, que as referidas alianças não sejam efêmeras, que excluam as fricções, os conflitos e a luta em todas as formas imagináveis.
Basta formular claramente a pergunta para que seja impossível dar-lhe uma resposta que não seja negativa, pois sob o capitalismo não se concebe outro fundamento para a partilha das esferas de influência, dos interesses, das colônias, etc., além da força de quem participa na divisão, a força econômica geral, financeira, militar, etc. E a força dos que participam na divisão não se modifica de forma idêntica, visto que sob o capitalismo é impossível o desenvolvimento igual das diferentes empresas, trusts, ramos industriais e países. Há meio século, a Alemanha era uma absoluta insignificância comparando a sua força capitalista com a da Inglaterra de então. O mesmo se pode dizer do Japão se o compararmos com a Rússia. Será concebível que dentro de 10 ou 20 anos permaneça invariável a correlação de forças entre as potências imperialistas? E absolutamente inconcebível. Por isso, as alianças interimperialistas ou ultraimperialistas, no mundo real capitalista, e não na vulgar fantasia filistina dos padres ingleses ou do marxista alemão Kautsky, seja qual for a sua forma, uma coligação imperialista contra outra coligação imperialista, ou uma aliança geral de todas as potências imperialistas, só podem ser, inevitavelmente, tréguas entre guerras. As alianças pacíficas preparam as guerras e por sua vez surgem das guerras, conciliando-se mutuamente, gerando uma sucessão de formas de luta pacífica e não pacífica sob uma mesma base de vínculos imperialistas e de relações recíprocas entre a economia e a política mundiais. E o sapientíssimo Kautsky, para tranquilizar os operários e os reconciliar com os sociais chauvinistas que se passaram para a burguesia, separa os elos de uma única e mesma cadeia, separa a atual aliança pacífica, que é ultra-imperialista e mesmo ultra-imperialista, de todas as potências, criada para a pacificação da China. Recordai o esmagamento da insurreição dos Boxers, do conflito não pacífico de amanhã, que preparará para depois de amanhã outra aliança pacífica geral para a partilha, suponhamos, da Turquia, etc., etc. Em vez da ligação viva entre os períodos de paz imperialista e de guerras imperialistas, Kautsky oferece aos operários uma abstração morta, a fim de os reconciliar com os seus chefes mortos. O americano Will indica no prefácio à sua História da Diplomacia no Desenvolvimento Internacional da Europa os seguintes períodos da história contemporânea da diplomacia. 1. Era da Revolução. 2. Movimento Constitucional. 3. Era do imperialismo comercial dos nossos dias. Outro escritor divide a história da política mundial da Grã-Bretanha a partir de 1870 em 4 períodos. 1. Primeiro período asiático, luta contra o movimento da Rússia na Ásia Central em direção à Índia. 2. Período africano, de 1885 a 1902 aproximadamente. Luta contra a França pela partilha da África, incidente de Fachora em 1898, a ponto de dar origem à guerra com a França. 3. Segundo período asiático, tratado com o Japão contra a Rússia. 4. Período europeu, dirigido principalmente contra a Alemanha. As escaramuças políticas dos destacamentos de vanguarda travam-se no terreno financeiro. Escrevia em 1905 Risser, personalidade do mundo bancário, indicando como o capital financeiro francês preparou, com as suas operações na Itália, a aliança política desses países, como se desenvolvia a luta entre a Alemanha e a Inglaterra pela Pérsia, a luta entre todos os capitais europeus para ficarem com empréstimos chineses, etc. Tal é a realidade viva das alianças ultra-imperialistas pacíficas, ligadas indissoluvelmente aos conflitos simplesmente imperialistas. A atenuação que Kautsky faz das contradições mais profundas do imperialismo, e que se transforma inevitavelmente num embelezamento do imperialismo, deixa também marcas na crítica que este escritor faz às propriedades políticas do imperialismo. O imperialismo é a época do capital financeiro e dos monopólios, que trazem consigo, em toda a parte, a tendência para a dominação, e não para a liberdade. A reação em toda a linha, seja qual for o regime político. A exacerbação extrema das contradições também nesta esfera. Tal é o resultado desta tendência. Intensifica-se também particularmente a opressão nacional e a tendência para as anexações, isto é, para a violação da independência nacional, pois a anexação não é senão a violação do direito das nações à autodeterminação.
Hilferding faz notar acertadamente a relação entre o imperialismo e a intensificação da opressão nacional. No que se refere aos países recentemente descobertos, diz, o capital importado intensifica as contradições e provoca contra os intrusos uma crescente resistência dos povos, cuja consciência nacional desperta. Esta resistência pode transformar-se facilmente em medidas perigosas contra o capital estrangeiro. Revolucionam-se completamente as velhas relações sociais, destrói-se o isolamento agrário milenário das nações à margem da história, que se veem arrastadas para o torvelinho capitalista. O próprio capitalismo proporciona pouco a pouco, aos submetidos, meios e processos adequados de emancipação. E as referidas nações formulam o objetivo que noutros tempos foi o mais elevado entre as nações europeias: a criação de um Estado nacional único como instrumento de liberdade econômica e cultural. Este movimento pela independência ameaça o capital europeu nas suas zonas de exploração mais preciosas, que prometem as perspectivas mais brilhantes, e o capital europeu só pode manter a dominação aumentando continuamente as suas forças militares. A isto há que acrescentar que, não só nos países recentemente descobertos mas também nos velhos, o imperialismo conduz às anexações, à intensificação da opressão nacional, e, por conseguinte, intensifica também a resistência. Ao negar que o imperialismo intensifica a reação política, Kautsky deixa na sombra o que se refere à impossibilidade da unidade com os oportunistas na época do imperialismo, questão que adquiriu particular importância vital. Ao opor-se às anexações, dá aos seus argumentos a forma mais inofensiva e mais aceitável para os oportunistas. Kautsky dirige-se diretamente ao leitor alemão e, contudo, oculta precisamente o mais essencial e mais atual, por exemplo, que a Alsácia-Lorena é uma anexação da Alemanha. Para apreciar esta aberração mental de Kautsky, tomemos um exemplo. Suponhamos que um japonês condena a anexação das Filipinas pelos americanos. Pode-se perguntar, serão muitos os que atribuem isto à oposição feita às anexações em geral, e não ao desejo do Japão de anexar ele próprio as Filipinas? E não será de admitir que a luta do japonês contra as anexações só pode ser sincera e politicamente honesta, no caso de se erguer também contra a anexação da Coreia pelo Japão, de reivindicar a liberdade da Coreia de se separar do Japão? Tanto a análise teórica como a crítica econômica e política que Kautsky faz do imperialismo encontram-se totalmente impregnadas de um espírito absolutamente incompatível com o marxismo, de um espírito que oculta e lima as contradições mais essenciais, impregnadas da tendência para manter a todo custo a unidade em desintegração com o oportunismo no movimento operário europeu. 10. O lugar do imperialismo na história. Como vimos, o imperialismo é, pela sua essência econômica, o capitalismo monopolista. Isto determina já o lugar histórico do imperialismo, pois o monopólio, que nasce única e precisamente da livre concorrência, é a transição do capitalismo para uma estrutura econômica e social mais elevada. Há que assinalar particularmente 4 variedades essenciais do monopólio, ou manifestações principais do capitalismo monopolista, características do período que nos ocupa. Primeiro, o monopólio é um produto da concentração da produção num grau muito elevado do seu desenvolvimento. Formam-no as associações monopolistas dos capitalistas, os cartéis, os sindicatos e os trusts. Vimos o seu enorme papel na vida econômica contemporânea. Nos princípios do século XX atingiram completo predomínio nos países avançados, e se os primeiros passos no sentido da cartelização foram dados anteriormente pelos países de tarifas alfandegárias protecionistas elevadas, a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, com seu sistema de livre câmbio, mostrou, embora um pouco mais tarde, esse mesmo fato fundamental: o nascimento de monopólio como consequência da concentração da produção. Segundo, os monopólios vieram agudizar a luta pela conquista das mais importantes fontes de matérias-primas, particularmente para a indústria fundamental e mais cartelizada da sociedade capitalista, a oleira e a siderúrgica. A posse monopolista das fontes mais importantes de matérias-primas aumentou enormemente o poderio do grande capital e agudizou as contradições entre a indústria cartelizada e a não cartelizada. Terceiro,
O monopólio surgiu dos bancos, os quais, de modestas empresas intermediárias que eram antes, se transformaram em monopolistas do capital financeiro. 3 ou 5 grandes bancos de cada uma das nações capitalistas mais avançadas realizaram a união pessoal do capital industrial e bancário, e concentraram nas suas mãos somas de milhares e milhares de milhões, que constituem a maior parte dos capitais e dos rendimentos em dinheiro de todo o país. A oligarquia financeira, que tece uma densa rede de relações de dependência entre todas as instituições econômicas e políticas da sociedade burguesa contemporânea sem exceção. Tal é a manifestação mais evidente deste monopólio. Quarto, o monopólio nasceu da política colonial. Aos numerosos velhos motivos da política colonial, o capital financeiro acrescentou a luta pelas fontes de matérias-primas, pela exportação de capitais, pelas esferas de influência, isto é, as esferas de transações lucrativas, de concessões, de lucros monopolistas, etc., e, finalmente, pelo território econômico em geral. Quando as colônias das potências europeias em África, por exemplo, representavam a 10ª parte desse continente, como acontecia ainda em 1876, a política colonial podia desenvolver-se de uma forma não monopolista, pela livre conquista, poder-se-ia dizer, de territórios. Mas quando 9/10 da África estavam já ocupados, por volta de 1900, quando todo o mundo estava já repartido, começou inevitavelmente a era da posse monopolista das colônias e, por conseguinte, de luta particularmente aguda pela divisão e pela nova partilha do mundo. É geralmente conhecido até que ponto o capitalismo monopolista agudizou todas as contradições do capitalismo. Basta indicar a carestia da vida e a opressão dos cartéis. Esta agudização das contradições é a força motriz mais poderosa do período histórico de transição iniciado com a vitória definitiva do capital financeiro mundial. Os monopólios, a oligarquia, a tendência para a dominação em vez da tendência para a liberdade, a exploração de um número cada vez maior de nações pequenas ou fracas por um punhado de nações riquíssimas ou muito fortes. Tudo isto originou os traços distintivos do imperialismo, que obrigam a qualificá-lo de capitalismo parasitário, ou em estado de decomposição. Cada vez se manifesta com maior relevo, como urna das tendências do imperialismo, a formação de estados rentiers, de estados usurários, cuja burguesia vive cada vez mais à custa da exportação de capitais e do corte de cupons. Seria um erro pensar que esta tendência para a decomposição exclui o rápido crescimento do capitalismo. Não. Certos ramos industriais, certos setores da burguesia, certos países, manifestam, na época do imperialismo, com maior ou menor intensidade, quer uma quer outra dessas tendências. No seu conjunto, o capitalismo cresce e corre uma rapidez incomparavelmente maior do que antes, mas este crescimento não só é cada vez mais desigual, como a desigualdade se manifesta também, de modo particular, na decomposição dos países mais ricos em capital, Inglaterra. No que se refere à rapidez do desenvolvimento econômico da Alemanha, Risser, autor de uma investigação sobre os grandes bancos alemães, diz: o progresso, não demasiado lento, da época precedente, 1848 a 1870, está, relativamente ao rápido desenvolvimento de toda a economia na Alemanha, e particularmente dos seus bancos na época atual, 1870 a 1905, na mesma proporção aproximadamente que as diligências dos bons velhos tempos relativamente ao automóvel moderno, o qual se desloca a tal velocidade que representa um perigo para o transeunte despreocupado e para as próprias pessoas que vão no automóvel. Por sua vez, esse capital financeiro que cresceu com uma rapidez tão extraordinária, precisamente porque cresceu desse modo, não tem qualquer inconveniente em passar a uma posse mais tranquila das colônias, as quais devem ser conquistadas, não só por meios pacíficos, as nações mais ricas. E nos Estados Unidos, o desenvolvimento econômico tem sido, nestes últimos decênios, ainda mais rápido do que na Alemanha, e é precisamente graças a esta circunstância que os traços parasitários do capitalismo americano contemporâneo ressaltam com particular relevo. Por outro lado, a comparação, por exemplo, entre a burguesia republicana americana e a burguesia monárquica japonesa ou alemã, mostra que as maiores diferenças políticas se atenuam ao máximo na época do imperialismo.
e não porque essa diferença não seja importante em geral, mas porque em todos esses casos se trata de uma burguesia com traços definidos de parasitismo. A obtenção de elevados lucros monopolistas pelos capitalistas de um entre muitos ramos da indústria, de um entre muitos países, etc., oferece-lhes a possibilidade econômica de subornar em certos setores operários e, temporariamente, uma minoria bastante considerável destes últimos, atraindo-os para o lado da burguesia desse ramo ou dessa nação, contra todos os outros. O acentuado antagonismo das nações imperialistas pela partilha do mundo aprofunda essa tendência. Assim se cria a ligação entre o imperialismo e o oportunismo, ligação que se manifestou, antes que em qualquer outro lado e de uma forma mais clara, na Inglaterra, devido ao fato de vários dos traços imperialistas de desenvolvimento aparecerem nesse país muito antes de aparecerem noutros. Alguns escritores, por exemplo L. Martov, comprazem-se em negar a ligação entre o imperialismo e o oportunismo no movimento operário, fato que salta agora aos olhos com particular evidência, por meio de argumentos impregnados de otimismo oficial a Kautskyismas, do gênero do seguinte: a causa dos adversários do capitalismo seria uma causa perdida se o capitalismo avançado conduzisse ao reforço do oportunismo, ou se os operários mais bem remunerados mostrassem inclinação para o oportunismo, etc. Não nos deixemos enganar quanto à significação desse otimismo. É um otimismo em relação ao oportunismo, é um otimismo que serve de capa ao oportunismo. Na realidade, a particular rapidez e o caráter singularmente repulsivo do desenvolvimento do oportunismo não lhe garantem de modo nenhum uma vitória sólida, do mesmo modo que a rapidez de desenvolvimento de um tumor maligno num corpo são só pode contribuir para que o referido tumor rebente mais cedo, livrando assim dele o organismo. O maior perigo, neste sentido, são as pessoas que não querem compreender que a luta contra o imperialismo é uma frase oca e falsa se não for indissoluvelmente ligada à luta contra o oportunismo. De tudo o que dissemos sobre a essência econômica do imperialismo deduz-se que se deve qualificá-lo de capitalismo de transição ou, mais propriamente, de capitalismo agonizante. Neste sentido é extremamente instrutiva a circunstância de os termos mais usuais que os economistas burgueses empregam ao descrever o capitalismo moderno serem entrelaçamento, ausência de isolamento, etc. Os bancos são empresas que, pelos seus fins e pelo seu desenvolvimento, não têm um caráter de economia privada pura, mas cada vez mais vão saindo da esfera da regulação da economia puramente privada. E esse mesmo Risser, a quem pertencem estas últimas palavras, declara, com a maior seriedade do mundo, que as profecias dos marxistas a respeito da socialização não se cumpriram. Que significa então a palavra entrelaçamento? Exprime unicamente o traço que mais salta aos olhos do processo que se está desenvolvendo diante de nós. Mostra que o observador conta as árvores e não vê o bosque, que copia servilmente o exterior, o acidental, o caótico. Indica que o observador é um homem esmagado pelos materiais em bruto e que não compreende nada do seu sentido e significação. Entrelaçam-se acidentalmente a posse de ações, as relações entre os proprietários particulares. Mas o que constitui o fundo desse entrelaçamento, o que se encontra por detrás dele, são as relações sociais de produção que mudam continuamente. Quando uma grande empresa se transforma em empresa gigante e organiza sistematicamente, apoiando-se no cálculo exato de uma grande massa de dados, o abastecimento de 2/3 ou 3/4 das matérias-primas necessárias a uma população de várias dezenas de milhões. Quando se organiza sistematicamente o transporte dessas matérias-primas para os pontos de produção mais cômodos, que se encontram por vezes separados por centenas e milhares de quilômetros. Quando, a partir de um centro, se dirige a transformação sucessiva do material, em todas as suas diversas fases, até obter as numerosas espécies de produtos manufaturados. Quando a distribuição desses produtos se efetua segundo um plano único a dezenas e centenas de milhões de consumidores, venda de petróleo na América e na Alemanha pelo Trust do Petróleo Americano, então percebe-se com evidência que nos encontramos perante uma socialização de produção, e não perante um simples entrelaçamento. Percebe-se que as relações de economia e de propriedade privadas constituem um invólucro que não corresponde já ao conteúdo, que esse invólucro deve inevitavelmente determinar
decompor-se se a sua supressão for adiada artificialmente, que pode permanecer em estado de decomposição durante um período relativamente longo, no pior dos casos, se a cura do tumor oportunista se prolongar demasiado, mas que, de qualquer modo, será inelutavelmente suprimida. Schulze-Geiwernitz, admirador entusiasta do imperialismo alemão, exclama: se, no fim de contas, a direção dos bancos alemães se encontra nas mãos de uma dúzia de pessoas, a sua atividade é já, atualmente, mais importante para o bem público do que a atividade da maioria dos ministros neste caso. É mais vantajoso esquecer o entrelaçamento existente entre banqueiros, ministros, industriais, rentiers, etc. Se refletirmos até o fim sobre o desenvolvimento das tendências que apontamos, chegamos à seguinte conclusão: o capital-dinheiro da nação está unido nos bancos. Os bancos estão unidos entre si no cartel. O capital da nação, que procura a maneira de ser aplicado, tomou a forma de títulos de valor. Então cumprem-se as palavras geniais de Saint-Simon. A anarquia atual da produção, consequência do fato de as relações econômicas se desenvolverem sem uma regulação uniforme, deve dar lugar à organização da produção. A produção não será dirigida por empresários isolados, independentes uns dos outros, que ignoram as necessidades econômicas dos homens. A produção encontrar-se-á nas mãos de uma instituição social determinada. O Comitê Central de Administração, que terá a possibilidade de observar a vasta esfera da economia social de um ponto de vista mais elevado, regulá-la da maneira mais útil para toda a sociedade. Entregará os meios de produção nas mãos apropriadas para isso, e preocupar-se-á, sobretudo, com a existência de uma harmonia constante entre a produção e o consumo. Existem instituições que incluíram entre os seus fins uma determinada organização da atividade econômica. Os bancos. Estamos ainda longe do cumprimento destas palavras de Saint-Simon, mas encontramo-nos já em vias de o conseguir. Será um marxismo diferente do que Marx imaginava, mas diferente apenas na forma. Não há dúvida. Excelente refutação de Marx, que dá um passo atrás, que retrocede da análise científica exata de Marx para a conjectura, genial, mas mesmo assim conjectura, de Saint-Simon.